Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de ciências. Estou aqui para mais uma aula, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verdades científicas, conhecimento científico, conhecimento filosófico, história, ciência. Mas espera aí, é história ou é ciência? Gente, é história e ciência, porque a ciência faz parte da história e a história está impregnada na ciência. Beleza? Olha, antes da nossa aula, eu solicito que vocês peguem aí o caderno de vocês, alguma coisa para anotação, convide os colegas, né? Façam aí entre vocês o esquema de estudo, é importante. Vejam, revejam essa aula que vai ficar aí disponível para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os conceitos sobre ciência e conhecimento científico. 2. Conhecer a definição de matéria. O que é matéria? Diferente um pouquinho, tem gente que fala que chama de matéria as disciplinas que está estudando. Ah, matéria de ciências, a matéria de matemática. Não, é outro tipo de matéria que nós vamos discutir aqui hoje. E ali no final, conhecer a teoria sobre os modelos atômicos. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui com um questionamento. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já se deparou com um produto encontrado aí nas indústrias, seja lá um produto alimentício, um medicamento, um produto que seja utilizado aí por nós para facilitar a nossa vida, cujo no emblema, cujo no rótulo está escrito lá, esse produto é comprovado, a sua eficácia é comprovada cientificamente. Ora, nós não precisamos ir ao mercado, dos materiais de construções, farmácias ou outros comércios para que a gente identifique isso. Basta você ficar ali entre um programa e outro da televisão e você vai ver que a maioria dos produtos ali anunciados referem-se como produtos cuja ciência a reverencia, ou seja, isto é comprovado cientificamente. Vocês aí meninas, mães, professoras, professores, colegas meus que me assistem aí, vocês quantas vezes já se depararam com aquelas fórmulas milagrosas que prometem emagrecimento em 10 dias, né? Aqueles homens que compram produtos que prometem aí o crescimento do cabelo em 3 meses, entre outras coisas, vários desses produtos colocam lá no rótulo que é comprovado cientificamente. Sim, nós vamos falar sobre isso, conhecimento científico, verdade científica. E venho no decorrer da aula mostrando para vocês como é complexo, o quanto é importante nós avaliarmos se aquilo que estão nos vendendo, aquela ideia que estão nos vendendo de cientificamente comprovado, se realmente, de fato, isso é verídico, isso é verdadeiro. Eu digo para vocês, tudo aquilo que é referendado pela ciência precisou passar por um método de conhecimento, ao qual nós chamamos de método científico. Toda aquela verdade, todo aquele pensamento que não passou pelo método científico, ou seja, que não passou por avaliar, coletar dados, fazer suposições, análises, aquelas informações que não passaram rigorosamente por esse método, o método científico, não condizem com a ciência. Porque a ciência é uma linha de pensamento diferente da religião, diferente da economia, diferente de tantas áreas que nós utilizamos. A ciência, ela se propõe a falar de uma determinada verdade, segundo ela própria, a partir de métodos e técnicas, cujo esses métodos e técnicas são e foram historicamente fundados e hoje a referenciam. Eu diria para vocês, gente, que a ciência é uma das verdades, é um dos pensamentos que tem maior credibilidade no mundo inteiro. Os países desenvolvidos, para vocês terem uma ideia, apostam muito na ciência e na tecnologia, investem muito nessas duas áreas, ciência e tecnologia. Quer saber o grau de desenvolvimento de uma sociedade? Observe
como é que ela trata a ciência e a tecnologia. Porque nós sabemos que essas duas áreas, tanto a ciência quanto a tecnologia, nos levaram a facilidades. Há pouco tempo atrás, eu estava, por exemplo, fazendo uma análise da data de nascimento da minha mãe, 1943. A minha mãe tem 75 anos, 74, 75 anos. E no dia que ela nasceu, na década em que ela nasceu, na década de 40, a expectativa de vida do homem era de 45 anos. A minha mãe já tem mais de 70, graças a Deus. E isso só foi possível graças às inovações tecnológicas e científicas. Na época dela, muitas pessoas morriam de gripe. Na época dela, nós não tínhamos a cura ainda para a tuberculose. Mas a ciência e a tecnologia vieram para facilitar a vida dessas pessoas e hoje nós temos uma expectativa de vida acima de 75 anos. Isso no Brasil. Nos países desenvolvidos, o índice a expectativa de vida ela é muito maior em função da importância que esses países dão tanto à ciência quanto à tecnologia. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O que é uma verdade científica? Uma verdade científica, mediante a tudo isso que eu falei, é uma construção racional, rigorosa, com base em métodos. Olha o método científico. E instrumentos. É uma interpretação da realidade, condicionada pela racionalidade pela razão. A ciência não admite a irracionalidade. A ciência só admite o pensar, o raciocinar, o refletir, utilizando-se de métodos extremamente específicos e instrumentos. Instrumentos e técnicas existentes num dado momento. Uma das exigências dessa construção, desse conhecimento científico, é a objetividade. A ciência tem um objetivo. Nesse momento em que muitas pessoas no mundo inteiro estão aí pesquisando para achar um antídoto frente a essa doença, essa pandemia que se alastra o mundo afora, essas pessoas, esses cientistas, eles estão lá com métodos, com bases, com instrumentos, mas principalmente com a objetividade de trazer à população, de trazer à sociedade, à população mundial, uma cura frente a essa doença que tanto tem nos atrapalhado. Vamos ver se vocês entenderam? O que é uma verdade científica? Agora é com vocês.
Daí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, a verdade científica é uma construção racional e rigorosa acerca de, utilizando-se de bases, de métodos e de instrumentos, tá? Com objetividade. Então, uma verdade científica, uma construção científica depende disso, de método, de instrumento, de objetividade, de comprometimento, de racionalidade. Tire as palavras-chave de tudo que eu falei e aí você vai ter o verdadeiro significado. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Vamos lá, ó, conhecimento científico. O conhecimento científico, aquele conhecimento que tenta respaldar alguns produtos que tentam nos vender como ciência, ele não é algo simples e nem sempre foi aceito assim pela sociedade. Vejam vocês, nem sempre foi aceito. Aqui mostro para vocês, numa época remota, uma época em que nós não tínhamos cientistas, mas nós tínhamos filósofos. Os filósofos não entendiam a ciência, não conheciam, porque também não existia essa área, mas não conheciam esse ramo que utilizava-se de métodos, de práticas, de instrumentos como bastão de vidro, pipeta, Becker, né? As reações químicas pelas quais os homens se deparavam, ou faziam ou assistiam, eram tratadas com muita indignação por parte da sociedade, com muita dúvida. A química, pessoal, que hoje está nos auxiliando na construção deste antídoto frente a esta pandemia, a química há um tempo atrás, e todos os produtos que a química fazia, era conhecida como bruxaria. Era conhecido como bruxaria. E hoje nós sabemos que isso aqui são reações químicas. Reações químicas que são pertinentes para melhorar a vida das pessoas, para a construção de modelos e de teorias que facilitam não só a vida das pessoas em si, mas que atuam no prognóstico de um ecossistema melhor. Nós utilizamos os conhecimentos químicos e físicos e biológicos, matemáticos e português, enfim, de todas as áreas da ciência, não só para facilitar a nossa vida, mas para que nós possamos preservar todo esse ecossistema que é muito importante para nós, né? Então aqui eu tenho uma época filosófica, época de Platão, época de Aristóteles, né? Que tentavam explicar a matéria, tudo aquilo que existe de uma forma que tudo era formado lá por água, por fogo, pelo ar, né? E hoje nós temos uma disciplina, uma área de conhecimento que nos explica totalmente diferente, que nos dá mais respostas, mas que não está pronta nem acabada, porque é construída por seres humanos. E se o ser humano não é perfeito, é lógico que essa ciência, ela não vai ser perfeita. Ela tenta alcançar com objetividade, suprir as nossas expectativas, mas perfeita jamais ela vai ser. Ela utiliza-se de instrumentos e ela tem respostas para a matéria, né? Vamos ver se vocês entenderam. Matéria é um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem. Mas ela tem um significado específico. Qual que é o significado específico do termo matéria? Vamos ver se vocês pesquisem aí, vamos ver se vocês conseguem responder. Eu já volto.
Olha lá, pessoal, a famosa frase: tudo que possui massa, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Há muito, mas muito tempo, os homens tentam responder pelo que é formado a matéria. Lá naquela época, onde nós não tínhamos ainda a ciência, quem tentava explicar pelo que a matéria era formada eram os filósofos. Mais precisamente, dois filósofos muito importantes na história do conhecimento humano. O Demócrito, olha lá, ó, e Leucipo, 500 anos antes de Cristo um, 460 anos antes de Cristo o outro. Esses dois pesquisadores, esses dois filósofos, dividiam, quebravam a matéria em vários pedaços, lá ficavam quebrando madeira, ferro, enfim, tudo quanto é tipo de matéria eles ficavam dividindo, até que um momento eles chegaram numa parte da matéria que não podia mais se dividir. A essa parte eles chamaram de átomos. Na filosofia significa não. Tomos significa divisível. Então, átomos, ou seja, não divisível. Não esqueçam dessa palavra, átomos. Alunos do 9º ano, vocês não podem sair desta aula sem codificar esse pensamento em você. A palavra átomo na filosofia significa indivisível, não divisível. É quando os filósofos foram dividindo a matéria e chegaram naquela qual eles consideraram a menor. Eles estavam enxergando ela, a menor parte da matéria, a qual eles chamaram de átomo, ou seja, não divisível ou indivisível. Beleza? Porém, gente, tanto Demócrito quanto o Leucipo não conseguiram responder todas as questões. Aliás, conseguiram à época responder essas questões, mas muitas dúvidas ainda permaneceram ao longo do tempo. Hoje, o que eles consideravam átomo daquela época não respondem às expectativas sobre isso que nós, em pleno século XXI, fazemos. É por esse motivo que nós temos outras teorias e outros pensamentos aos quais eu pretendo explicar isso para vocês na sequência. Antes, eu quero saber se vocês entenderam. Átomo, olha lá. Ó. Qual o significado da palavra átomo? Alternativa A, divisível. B, indivisível. C, imensurável. D, impenetrável. Agora é com vocês, gente. Eu já volto, um minutinho, hein? Daí, pessoal, não esqueçam, por favor, não. Tomos, divisível. O átomo, segundo os filósofos,
Leucipo e Demócrito, chamava-se indivisível, a menor parte da matéria. A matéria era formada, então, por átomos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o objetivo da nossa aula de hoje. O principal deles foi justamente chegar neste final e mostrar para vocês que lá na antiguidade, a história mostra que os filósofos já tentavam explicar pelo que a matéria era formada. Mas nos momentos atuais nós temos outras respostas, que não são definitivas, mas que eu pretendo apresentá-las na próxima aula. Não percam, na próxima aula de ciência eu venho aqui mostrar os modelos mais atuais, os modelos que falam sobre a composição da matéria, ao qual nós vamos chamar de modelos atômicos. Beleza? Um grande abraço.